Olá, meus irmãos, estamos começando agora o dia 3 da nossa semana especial Embaixadores do Reino. O tema de hoje é conhecimento para o orçamento. Tá? Nós vamos ver aí dicas, inclusive e principalmente na palavra de Deus, conselhos do Espírito de profecia sobre o orçamento, o planejamento familiar. Tenho certeza que será uma grande bênção para você e para a sua família. Eu quero agradecer a todos que vêm acompanhando a nossa semana. No domingo, iniciamos com a atividade ali na igreja, no culto. O pastor Paulo nos trouxe a mensagem. A salinha das crianças ali foi uma grande bênção também. Ontem fizemos a mensagem através de vídeo, né, num vídeo similar a este. E amanhã, quarta-feira, você está sendo convidado para participar com a gente para o dia 4 dessa semana especial Embaixadores do Reino, a participar com a gente na Igreja Central de Paranavaí às 19h30. Teremos mais uma vez ali uma salinha para as crianças, teremos música especial, sorteios, será uma grande bênção. Vamos começar então aqui o tema de hoje e eu queria iniciar com uma oração. Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer pelas bênçãos que estão sendo derramadas em especial nessa semana. Conhecimento da tua palavra, de um assunto tão importante que é as finanças, ó Pai. E esse é um assunto delicado para muitos de nós. Enfrentamos crises, muitos desafios, instabilidade, mas confiamos que o Deus a quem servimos é o Deus criador de tudo, é o Deus que é dono do ouro e da prata. Confiamos em Ti, ó Pai. Entregamos essa mensagem em Tuas mãos, que ela possa ser importante para a nossa edificação, para a nossa organização, e que através dela muita coisa possa mudar em nossas vidas. Abençoe a nossa família. Obrigado pelo que tem feito, obrigado pelo que ainda irá fazer em nossas vidas. Tudo que somos e tudo que temos entregamos a Ti. Abra nossa mente neste momento para o entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar a você, quem sabe você está assistindo esse vídeo de uma forma especial, quem sabe você está reunido aí com amigos, reunido em família. E se for da sua vontade aí, por que não pausar esse vídeo neste momento? Vocês podem fazer aí uma oração em grupo, ou quem sabe pausar esse vídeo, selecionar aí uma música para louvar a Deus e assim prestar um culto de adoração e louvor a Deus neste momento também. E na sequência, então, vamos estudar esse tema especial: conhecimento para o orçamento. Nós vamos iniciar lendo o que está escrito em Provérbios, capítulo 24 e no verso 4. E está escrito assim: pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Provérbios 24, 4. Esse verso nos chama a atenção para o conhecimento. Esse conhecimento, ele faz uma referência aí à sabedoria. Tá? E precisamos ter conhecimento, irmãos, a fim de fazermos, então, o nosso planejamento, a nossa organização financeira. Esse é o grande objetivo da mensagem de hoje, incentivar aí a organização financeira de nossas famílias. Olha só essas duas frases que cabem aí para a nossa reflexão. Ou você controla seu dinheiro, ou ele o abandonará quando mais precisar dele. É uma frase aí que demonstra que precisamos ter planejamento. Precisamos ser organizados quando o assunto é finanças. E a outra frase: quem não economiza no presente é ladrão de seu próprio futuro. E essa outra frase aí nos remete à importância de pouparmos, né? De ter o orçamento e pouparmos e guardar para o nosso futuro. São dois, então, aí importantes conceitos sobre finanças.
Por que a organização financeira ela é tão importante? Queridos, o pastor Domingo na igreja, ele até mencionou, né? Questões financeiras têm sido aí um dos maiores motivos de separações de casais. Então, questões financeiras têm destruído famílias. Irmãos, família é o plano de Deus. E às vezes se fala muito pouco sobre finanças na igreja, né? Alguns, quando, por exemplo, entram no assunto dízimo, assuntos de ofertas ou assuntos aí, então, de finanças, não gostam, não acham uma mensagem agradável. Mas veja, precisamos estudar sobre este assunto. O assunto finanças é de suma importância para a nossa fidelidade a Deus e ele é de suma importância também para a manutenção da nossa família. Tá? Então, por que a organização financeira é importante? Primeiro, irmãos, a organização financeira é importante porque é a vontade de Deus. Tá? Na Bíblia, a administração inteligente é um dom de Deus. Como o apóstolo recomenda, então, buscar os melhores dons espirituais. Podemos sempre pedir-lhe sabedoria para cuidar de nossas finanças. Lá no livro de Tiago, estou com a passagem aberta aqui, Tiago capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, irmãos, sabedoria, se queremos ter sabedoria, temos que pedir a Deus. E quando o assunto é finanças, também precisamos pedir a sabedoria divina para que Deus nos ajude a administrarmos bem as nossas finanças. E conforme também lemos, né, em Provérbios 24:4, o verso inicial, pelo conhecimento se encherão as câmaras, conhecimento, sabedoria, e possamos pedir a Deus esse conhecimento. Irmãos, e conhecimento sobre finanças, inclusive, ele não só na Bíblia, mas ele é amplamente discutido em redes sociais, no YouTube, encontramos diversos materiais sobre isso. Então você pode encontrar apoio sobre esses assuntos, no espírito de profecia, na Bíblia, e conhecimentos técnicos também. Provérbios 24:6 diz que há vitória na multidão de conselhos. E quando o assunto é finanças, irmãos, se você é uma pessoa aí, ou na sua família é um assunto difícil de ser tratado, além de pedir sabedoria para Deus, busque também conselhos. Às vezes um especialista na área de finanças, ou uma pessoa ali que você conhece, de sua confiança, que domine bem o assunto, que entende de planilhas, por exemplo, e talvez ele possa te ajudar. Na multidão de conselhos, a vitória na multidão de conselhos. Possamos buscar estes conselhos, sejam eles técnicos, profissionais, mas também em pessoas aí de nossa confiança, né? Tudo que envolve aí finanças, tem muito conhecimento popular também, que às vezes nos auxilia a procedermos de forma correta quando o assunto é finanças. No livro Testemunhos para a Igreja, veja só esse relato. Foi-me mostrado que vocês, meu irmão e irmã, têm muito que aprender. Não estão vivendo dentro dos recursos disponíveis. Não aprenderam a economizar. Se ganham um elevado salário, não sabem como fazê-lo render o máximo possível. Consultam o gosto e o apetite em vez da prudência. Nossa, eu queria até parar aqui. Então veja o conselho do espírito de profecia. Às vezes, recebemos até a bênção de um aumento de salário, por exemplo. Às vezes conseguimos um recurso a mais, só que não consultamos a prudência. Consultamos o gosto e o apetite. E às vezes cometemos esses erros. Às vezes gastam dinheiro em certa qualidade de alimento que seus irmãos não podem pensar em saborear. O dinheiro sai de seu bolso com muita facilidade. Esse é um problema de muitos, né, irmãos? O dinheiro sai do bolso com muita facilidade. Às vezes, para entrar é muito difícil, mas sair
sai facinho, né? Então, temos que ter sabedoria para administrarmos, irmãos. A abnegação é uma lição que ambos ainda necessitam aprender. Veja, aqui aparentemente era dado um conselho a um casal. Né? No começo ela menciona meu irmão e minha irmã. E conta-se uma história de que um casal, eles estavam ali discutindo bastante, né? Por causa de finanças, muitas brigas, e estava resultando em quase divórcio, aquele casal, por questões financeiras. Até que chegou um momento que a esposa desabafou ali para o marido. Antes que as dívidas nos separem, vamos nos unir e fazer um orçamento. Então, essa esposa teve essa atitude sábia, né, de chamar o marido, assim, ó, antes de a finança destruir o nosso casamento, vamos nos unir e fazer um orçamento. Tá? Então, são princípios, irmãos, que precisamos ter em nossas famílias. Planejar, orçar. E o dinheiro que às vezes é tão difícil de conquistar e que ele não saia tão facilmente dos nossos bolsos. O ponto número 2, né? Primeiro nós vimos aí que por que fazer planejamento financeiro, né? Primeiro porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus. E segundo, ter planejamento, fazer orçamento, ele irá nos trazer bênçãos. Temos o princípio bíblico em Lucas 14, 28, que Jesus nos disse: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então, aí o conselho bíblico do planejamento, do orçamento. Então, aí alguns benefícios, né, bênçãos do planejamento financeiro e do orçamento. O orçamento revela a situação financeira da família. Então, quando você faz um orçamento, você toma nota ali do que você tem gastado. Muitos dizem até ali no livro Embaixadores do Reino, a importância de nós, por pelo menos 3 meses, fazermos todas as anotações, tomar nota de todo o dinheiro que sai, para termos ali uma visão onde o nosso dinheiro está indo. E em cima dessa visão de onde o nosso dinheiro está indo, preparar um orçamento. Você coloca um orçamento, linha por linha, o planejamento de onde está indo a verba, onde você pretende que o nosso dinheiro, o nosso recurso, né, aquela verba, vai ser o destino dela. E ela vai revelar, então, a situação financeira da família. Tem gastado mais do que tem entrado, você vai ter um problema. Tem ganhado o suficiente, então você vai conseguir poupar um pouquinho para o seu futuro. Isso é uma grande bênção, mas você só vai saber disso se montar um orçamento. Então, benefício número 2, né, organiza o movimento financeiro da família. Então, isso vai ajudar em um consumo consciente da família, né? Você vai conseguir se organizar e ter um consumo consciente. Ajuda a controlar o consumismo. Então, às vezes, muitas vezes gastamos o dinheiro de forma indevida, influenciados pelo consumismo. Isso pode ser evitado quando relacionamos ali os nossos gastos. Reduz as tensões na família. Imagina, uma família endividada, ela é tomada pela ansiedade, a família está tensa, né? E quando você está livre das dívidas, quando você tem um orçamento, está vendo ali consciente onde seu dinheiro e para onde o seu dinheiro está indo, com certeza isso vai gerar alívio e felicidade para toda a família. O benefício de se ter um orçamento também é que ele promove a poupança. Então, você monta ali um orçamento, você tem a consciência do quanto você ganha, você vai ter a consciência de quanto você pode gastar, e nessa visão você consegue, então, se organizar para uma poupança. E também, por último, aí, número 6, melhora a fidelidade cristã.
Como vimos na mensagem de ontem, irmãos, temos que honrar a Deus através das finanças. E honrar a Deus significa colocar Deus em primeiro lugar, significa honrar a nossa família. E honrar a família significa ter uma vida organizada, uma vida planejada, com um consumo consciente. E assim nós estaremos honrando a Deus. E por último, o item que nós vimos ali ontem, né, como honramos a Deus, é exatamente quando honramos aos mais necessitados, quando honramos aos pobres. Em Tiago 1,27 diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Então, ter um orçamento, ter um planejamento financeiro irá ajudar a melhorar a nossa fidelidade cristã, sendo fiéis nos dízimos e ofertas, sendo fiéis, honrando a Deus, honrando aos mais pobres e aos mais necessitados, honrando ao nosso próximo, os nossos familiares. E ter um planejamento, uma organização financeira irá nos ajudar muito, irá então trazer todos esses benefícios para a nossa vida e para a nossa família. Terceiro ponto, irmãos, que vamos tratar aqui, por que então ter um orçamento familiar? O terceiro ponto é porque incentiva a unidade e educa os filhos. Então, a elaboração do orçamento, quando você convoca os filhos junto à tua família, isso vai ajudar na unidade familiar e vai ajudar o seu filho a começar a ter uma visão da importância do orçamento, ter consciência do dinheiro. E isso, com certeza, vai ajudar na futura família do seu filho, na família que ele venha formar futuramente. E isso, às vezes, ajuda a você quebrar ali, talvez, uma barreira familiar. E agora você mudando a atitude com a sua família, você está fazendo com que o seu filho já comece a pensar, se torne uma pessoa adulta depois, já com um pensamento diferente em relação à administração dos recursos. Como fazer um orçamento? Aí algumas dicas. Previamente, trace uma avaliação da situação, fazendo um levantamento inicial de entradas e saídas. E isso deve ser com todos os membros da família. No Lar Adventista, traz uma citação na página 374. Todos devem aprender a tomar notas de suas despesas e com exatidão. Então, convoque todos os membros da família, faça uma avaliação da situação atual e coloque ali como regra todos os membros da família. Tem que começar a controlar. Anote. Tem ali um levantamento da situação atual de entradas e saídas. Tá? Número 2, conscientize a si mesmo e aos demais da necessidade de controlar a situação. Então você vai fazer um levantamento. Até disse anteriormente, né? Quem sabe aí por 3 meses você pode fazer esse levantamento e ver ali onde o dinheiro, para onde o dinheiro está indo, né? Quanto tem entrado, quanto tem saído. E ao fazer esse levantamento, se conscientize ali da situação e ver ali, né, qual é a necessidade de, se precisa de algum controle, né? Conquiste o apoio do grupo familiar. Então é importante realizar isso em grupo, todos conscientes. Afinal de contas, em uma família, em uma casa, todos consomem, né? Porém, nem todos ajudam na entrada, mas porém todos consomem, todos estão ali responsáveis pelas saídas. Então é importante que todo o grupo familiar esteja ciente do processo da construção de um orçamento. Número 4, estabeleça prazos para alcançar metas de economia, de gastos. Então coloque metas. A partir do momento que você levantou qual tem sido os seus gastos, você sabe quanto tem entrado, a sua família está consciente. Agora, então, coloque as suas metas de economia, de gastos, né? E assim, tenho certeza que grandes bênçãos vão ocorrer no seu lar. Quem sabe ali vocês vão conseguir já visualizar que daqui X meses vai começar a sobrar ali um dinheirinho para a poupança. Tá? Então, estabeleça
prazos aí, coloque suas metas em suas economias, tanto nas economias, né, como também ali nos gastos. Comece a elaboração do orçamento em um momento marcado. Irmãos, e qual que é esse momento marcado? Qual é o melhor momento para você começar a fazer isso? É a primeira oportunidade que houver. Quem sabe, assim que acabar esse vídeo, você já pode aí buscar a Deus em uma oração, pedindo sabedoria para Ele e começar a fazer a elaboração do seu orçamento. Número 6. Se você conseguir o apoio da mulher ou do marido, ponto para você. Lembrando aí, né, como nós já viemos aí discutindo, finanças é um grande responsável por divórcios, por separação de casais. Então, traga sua esposa, seu esposo para a discussão de um orçamento familiar. Muitos estão querendo iniciar esse processo, mas têm sofrido com a dura realidade das dívidas. E como vencer as dívidas? Esse aqui é o ponto final da mensagem de hoje. Primeiro, use o freio da arrumação. Se organize, né? E começar a anotar os gastos faz parte dessa organização. E foque em cortar gastos supérfluos. No processo da arrumação, você precisa cortar gastos supérfluos. Às vezes é uma taxinha ali, às vezes que você está pagando. Quem sabe ali uma mensalidade de um streaming que você nem está usando. Se você buscar ali certinho na fatura do seu cartão, nos seus gastos do seu dia a dia, você vai ver que só um processo de arrumação vai ser suficiente, às vezes, para te ajudar a você começar a sair das dívidas. Número 2, e aí vai avançando, né? Às vezes tem passos, né, de endividamento. Então, para alguns, será necessário um toque de recolher. Irmãos, quando saímos de casa, a tendência é gastarmos mais. Isso pode envolver compras, eventos que precisa pagar ingresso para entrar. Isso às vezes envolve viajar, né? Sair de casa, viajar, e aí você vai gastar. Comida fora, né? Comer fora, geralmente não, com certeza fica mais caro do que você se alimentar dentro de sua casa. Então, o segundo passo é toque de recolher. Está tentando vencer as dívidas aí, você ali só cortando alguns gastos, dando uma organizada, não está sendo suficiente. Então, toque de recolher. Evite sair de casa. Quem sabe aí tenha eventos aí, ou participe de eventos com a família, em parques públicos, em casas aí de amigos, de familiares, coisas aí que vão requerer aí menos custo e vai te ajudar nesse processo de sair das dívidas. O terceiro passo, para quem está aí um pouco mais apertado, é a economia de guerra. A economia de guerra como já disse o nome, né, guerra. E quando o assunto é guerra, todos os recursos devem ser voltados para a batalha. Quando o assunto é guerra, os poucos recursos devem ser destinados apenas para a sobrevivência do soldado. E é bom a gente ter essa consciência, porque dependendo da sua situação, você vai precisar realizar grandes sacrifícios e apenas vai precisar só do essencial para sobreviver por algum tempo. Porque eu acredito que seguindo esses passos, seguindo todas essas dicas, pedindo as orientações de Deus, sair das dívidas vai ser uma questão, as dívidas vai ser uma questão temporária. E então você poderá sair daí desse processo da economia de guerra. E por último, podemos falar um pouco sobre o milagre da multiplicação. Que Deus possa te dar sabedoria. Às vezes, nesse processo de sair das dívidas, precisaremos fazer algum bico. Nós vamos precisar buscar aí alguma forma de fazer renda extra. Isso pode ser uma grande bênção para as nossas famílias. Muitos, nesse processo de fazer renda extra, descobrem novas profissões. Né? Então, às vezes, inicialmente, para sair das dívidas, ali naquela economia de guerra que você vai estar,
Você vai buscar ali aumentar a sua renda. Aumentando a sua renda, descobrindo uma nova profissão, quem sabe, saindo e depois, posteriormente, saindo das dívidas. Agora, aquele novo recurso que você criou, essa nova renda, essa renda extra, pode ser voltada ali para suas economias, para sua poupança, e isso, no fim, vai ser uma grande bênção para a sua família. Irmãos, a bênção já começa na união para atender ao desejo de Deus de se organizar financeiramente. Deus não quer o seu povo endividado. E para concluirmos, que possamos refletir: tem havido sabedoria para fazer o orçamento em minha família? Que barreira pode estar impedindo o orçamento no meu lar? Como superar essa barreira com sabedoria? Tenho orado a Deus buscando ajuda nesse sentido? Irmãos, possamos, quem sabe com calma, rever aqui esse vídeo, anotar as dicas e começar hoje o nosso planejamento, nosso orçamento familiar. Talvez é um grande desafio para você, talvez isso aqui é um assunto novo para você, mas que Deus possa te abençoar grandemente e que essa semana, Embaixadores do Reino, possa estar apenas aí sendo o início de uma nova jornada, dos novos desafios que temos pela frente, mas com certeza com muita prosperidade e bênção de Deus em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua família e nesse processo do orçamento familiar possamos ajudar uns aos outros e você possa seguir aqui acompanhando essa semana. Temos ainda muitas dicas. Que Deus possa nos trazer aí grandes bênçãos nesse assunto, o assunto finanças, e que possamos ser embaixadores do reino, possamos honrar a Deus também através das finanças. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais conhecimento da Tua palavra, oportunidade que o Senhor nos deu, nos mostrando dicas práticas, ó Pai, mostrando a importância sobre o orçamento familiar. Ajude cada família aqui a realizar o seu orçamento, o seu planejamento, tudo com a Tua sabedoria, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Talvez até aqui, Senhor, a nossa vida financeira aí tem sido desorganizada, sido meio bagunçada. Alguns de nós, quem sabe, aí estamos afundados em dívidas. Mas, Senhor, que o Senhor possa ajudar cada um de nós. Cada um com os seus desafios, com as suas lutas. Mas que sempre com a certeza de que o nosso Deus, o nosso mantenedor, o nosso Criador, está com cada um de nós. Obrigado por tudo. Abençoe as famílias da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.